Olá, pessoal, tudo bom? Eu sou a professora Adriana Esteves e tenho a honra de estar aqui a convite do Aprovação PGE para esse aulão de véspera de procurador do município de Guarulhos. Vamos aqui trocar muitas ideias e rever o conteúdo de direito civil. E quero te convidar a me seguir nas redes sociais. O meu Instagram, deixa eu colocar aqui, que eu coloquei no comecinho do slide. O meu Instagram é o @AdrianaEstevesDef. Lá eu estou sempre trocando muito conteúdo com os concurseiros e se ajudando aí. Tem aleatoriedade, tem de um pouco de tudo. Vai lá me seguir que vou amar ter vocês por lá e saber notícia de vocês depois da prova também. E aí, já vou entrar aqui na nossa prova propriamente dita, em relação ao conteúdo da banca, né, da banca à prova São Paulo. Observei que é uma banca bem legalista, não teve muita cobrança de jurisprudência, mas é como se fosse assim uma cobrança mais legalista, só que mais inteligente, assim, de certa forma. Ela não cobra daquele jeitinho, muitas vezes, que está expresso lá no código. Não é que seja difícil de forma alguma, não achei uma banca complicada, mas ela não cobra do jeitinho que está lá no código. Ela, às vezes, exige um pouco de raciocínio. Tem também várias assertivas que são naqueles formatos de 1, 2 e 3, 1 tá certa, 1 e 2, tananã, e eu acho isso massa, porque você acaba conseguindo eliminar, muitas vezes, quando tem convicção da resposta, né, de que uma delas é certa ou errada, e aí você já consegue cortar, às vezes, algumas assertivas em razão disso. Eu acho interessante, gostava quando era concurseira desse tipo de pergunta. E é isso, é uma banca tranquila de trabalhar. Peguei as provas anteriores que encontrei de procurador e trouxe também abordagens clássicas dentro do direito civil, certo, pessoal? Porque a banca não tem assim um mundo de questões, então tem muitos temas de direito civil que são repetidamente cobrados nas provas, e aí eu trouxe aqui para a gente fazer umas revisões, uns apanhados rapidão. Vamos, sem mais delongas aqui, entrar na nossa matéria para a gente não perder muito tempo. Me sigam aí, @AdrianaEstevesDef, e vamos começar falando da LINDB, lógico, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, e te lembrar o que é a vacatio legis, que é o tempo entre a publicação e o início da vigência de uma lei. Caso a lei não estabeleça um prazo para o início da vigência, sei lá, é muito comum ter essa lei começa a vigorar 60 dias depois da publicação. Esse prazo em relação, quando ele é previsto de maneira expressa, pode ser previsto de qualquer forma, não tem limitações em relação a isso. Pode ser 6 meses, 180 dias, 120 dias, como quiser lá. Agora, caso não tenha sido estabelecido de forma expressa, o Código, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, nos ensina que esse prazo será de 45 dias, o início da vigência no Estado brasileiro, e nos estados estrangeiros será de 3 meses, bem tranquilo em relação a isso aqui. Lembre-se também de que as leis, elas são regidas pelo princípio da continuidade, então uma lei, via de regra, se ela não for uma lei temporária, ela continua em vigor até que outra a revogue, né? Ou então regule inteiramente a matéria. E aí te lembro logo os casos de revogação. A revogação, ela acontece em 3 situações. Quando uma outra lei declara expressamente que revoga a lei anterior, quando ela é incompatível ou quando regula inteiramente a matéria, tá certo? E os tipos de revogação, quais são? A revogação, ela pode ser total ou parcial. A revogação total chama abrogação. Não esquece essa palavrinha, total abrogação. E se ela for parcial, chama derrogação, tá bom? Ela pode ser também expressa. Então, com essa início da vigência da lei, estão revogadas as leis tais e tais, ou a lei tal, os artigos tais. Então, essa revogação pode acontecer de maneira expressa, e comumente acontece, ou de maneira tácita, nessas situações em que uma lei posterior ela regula a matéria de uma maneira diferente, né, da que estava estabelecida numa lei anterior. É uma hipótese, por exemplo, de revogação tácita, também chamada de via oblíqua, tá bom? Expressa via direta, tácita via oblíqua. Coloquei aqui um quadrinho esquemático para que vocês lembrem. Eu fui fazendo esses quadrinhos com aquarela e tirei as fotos e coloquei aqui. Achei que ficava legal para a gente conseguir
compilar. Esse é muito simples, mas tem uns que exigem um pouco mais de fluxo de pensamento, e eu gosto muito de trabalhar com esse tipo de organogramazinho. Repristinação. Cai, não, despenca. É algo que é sempre muito cobrado pelas bancas. Em relação à prova, especificamente, eu não vi muitas questões, mas vamos sempre tratar isso porque é tema queridinho dentro do direito civil. Repristinação dentro da LINDB só acontece de forma expressa, então, para que repristinação é a volta de uma lei revogada por ter a sua lei revogadora perdida a vigência. Isso só pode acontecer de forma expressa, tá bom? Mas em relação às ações de controle concentrado, existe o que nós chamamos de efeito repristinatório. O efeito repristinatório, ele é tipo consequência da declaração da inconstitucionalidade. Então, quando eu tenho aqui uma lei e ela foi declarada inconstitucional, vai voltar a ter vigência uma lei anterior, tá bom? E isso se chama efeito repristinatório, é tipo uma consequência no controle de constitucionalidade. Não é propriamente a repristinação, mas se fala mais em efeito repristinatório. Então, se falar repristinação no controle de constitucionalidade, eu quero que vocês lembrem que é desse jeito, ela acontece até de uma forma automática. Para que seja afastado a repristinação no controle de constitucionalidade, a gente vai precisar da decisão de 2/3 dos membros do Supremo, tá? Em razão de segurança jurídica, excepcional interesse público, mas via de regra haverá sim esse efeito repristinatório, tá bom? Pessoas naturais. Começar te lembrando os conceitos de capacidade de fato e capacidade de direito. Capacidade de fato todo mundo tem. É aquele artigo 1º lá, toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. É o próprio conceito de personalidade. E a capacidade de fato é a capacidade de exercício. Todo mundo tem capacidade de direito, mas nem todo mundo tem capacidade de exercício. Vamos lembrar aqui da figura dos relativamente e absolutamente incapazes. São absolutamente incapazes hoje, depois das mudanças que foram trazidas pela Lei 13.146 de 2015, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ficam como absolutamente incapazes apenas o menor de 16 anos, tá? Aquelas incapacidades absolutas relacionadas com deficiências hoje não mais fazem sentido. Então, fica fácil até para você na prova, né, em razão da mudança. O absolutamente incapaz, só o menor de 16 anos. E eles precisam ser representados em juízo e, caso eles celebrem um negócio jurídico, ele será nulo, já trazendo alguns aspectos em relação ao absolutamente incapaz aqui para vocês. Também temos os relativamente incapazes, que são as pessoas entre 16 e 18, os ébrios habituais, viciados, em tóxicos, quem não puder exprimir a sua vontade por causa transitória ou permanente, e os pródigos, aquelas pessoas que gastam mais do que deviam, tá bom? Os relativamente incapazes, eles precisam ser assistidos e um negócio jurídico que seja celebrado por eles será anulável e não nulo. Anulável em que prazo, gente? Vamos começar a adiantar coisa aqui que a gente vai ver já já. No prazo decadencial de 4 anos, tá bom? E agora vamos falar da emancipação. Depois que a pessoa completa 16 anos, entre 16 e 18, com 18 ele já, né, teria ali sua capacidade. Mas entre 16 e 18 pode acontecer o fenômeno da emancipação. E existem 3 tipos de emancipação que comumente também são cobradas em prova e vamos repassar aqui. A voluntária, ela acontece quando os pais decidem emancipar os filhos e ela acontece mediante escritura pública, é algo bem tranquilo, bem, assim, desburocratizado de fazer, a pessoa vai direto em cartório, sei lá, às vezes é comum quando o filho vem estudar na capital e aí os pais sabem que ela precisaria resolver várias coisas da vida, aí é comum fazer essa emancipação voluntária mediante escritura pública. A judicial acontece no caso dos pais discordarem, por exemplo. Então, onde é que o pai quer que dê, mas a mãe não quer. Então, quando eles discordam, vai ter que ser por sentença judicial. E também quando não existe poder familiar, nessas situações em que a pessoa não tem os pais e é cuidada por um tutor. Também é uma das hipóteses de emancipação judicial. E a emancipação, ela pode decorrer diretamente da lei, chamamos de emancipação legal, e ela acontece em 4 hipóteses. Quando a pessoa casou, né? Então, razão do casamento, exercício do emprego público efetivo,
colação de grau em curso superior, quando a pessoa, né, já tem sua própria economia. Direitos da personalidade são também algo que costuma ser muito cobrado em prova. Então, trouxe aqui algumas características doutrinárias, mesmo que a banca ela tenha o conteúdo mais legalista, como falei a vocês no começo da aula, em relação a direitos da personalidade, a gente sempre tem que lembrar um pouquinho de conceitos doutrinários para não errar na hora da prova. Isso aqui, em relação a isso aqui, realmente é algo que costuma cair parte de doutrina. Direito da personalidade, começar te lembrando das teorias do nascituro. Teoria natalista, concepcionista e da personalidade condicional. Teoria natalista é a que foi estabelecida lá no artigo 2º do Código Civil, que nos ensina que a pessoa nasceu, respirou, ela é capaz de direitos e deveres na ordem jurídica, no direito civil, ela pode herdar, ela pode já ali, né, ter a capacidade de direito, mas o código estabelece expressamente que são asseguradas, né, a proteção ao nascituro também, mas que para a pessoa ser sujeito de direitos propriamente, de acordo com a teoria natalista, que foi adotada no Código Civil, é a partir do momento que a pessoa nasce. Para os adeptos da teoria concepcionista, o nascituro já seria titular de direitos no momento da concepção, quando ele ainda está ali na barriguinha da mãe. Existem momentos que o nosso ordenamento tem também a adoção da teoria concepcionista, tá, gente? Então, o natalista está ali no Código Civil, caso seja cobrado na prova de vocês de uma maneira bem seca, que é o que eu acredito mais, lembrem-se que é teoria natalista, mas teoria concepcionista também foi adotada em algumas passagens dentro do nosso ordenamento, como, por exemplo, a Lei de Alimentos Gravídicos, como, por exemplo, aquele julgado do STJ, importantíssimo, no qual se reconheceu o DPVAT, a indenização do DPVAT no valor da morte para uma gestante que tinha perdido o seu neném. Então, ele ainda não era nascido e é também um dos exemplos de adoção da teoria concepcionista. E personalidade condicionada é como se o nascituro ele tivesse ali e ele já fosse titular de direitos sobre uma condição suspensiva, né, de nascer com vida. Então, essa terceira e última teoria. Os direitos da personalidade são direitos intrínsecos ao ser humano. Eles resultam daquela preocupação que existiu lá no pós-guerra, depois das atrocidades que aconteceram, e da necessidade de se proteger as pessoas, né, até como consectário da dignidade da pessoa humana, e de reconhecer que existem direitos e proteções que precisam ser garantidos a todos, independente de nacionalidade, de condições psíquicas ou de qualquer outro elemento. Então, os direitos da personalidade são esses que são intrínsecos ao ser humano, à existência, à dignidade dele. Como exemplos, vou te dar o direito ao nome, imagem, privacidade, e a doutrina costuma dividir esses direitos da personalidade em direito, 3 grupos: grupo de integridade física, psíquica e moral, tá certo? As características de direito da personalidade também são algo muito objeto de prova, e aqui coloquei as características e vou trabalhar um pouco explicando para vocês. A característica que talvez seja a mais cobrada dentro do direito da personalidade, porque ela tem muito cara de falso nas assertivas, os direitos da personalidade são absolutos. Seu coração quer marcar falso, mas é verdadeiro. Sempre que falar de direitos da personalidade, você vai lembrar que eles são absolutos, não no sentido de que de que não podem ser ponderados ali no caso concreto. Nesse tocante, eles são inclusive, muitas vezes colidentes, e a gente vai ter que relativizar e ponderar qual deles vai prevalecer ali naquela situação. Intimidade colidindo com, intimidade com algum outro direito. E aí a gente tem situações que o legislador, o julgador vai ter que fazer essa ponderação. Então, nesse tocante é relativo. Quando eu falo que são absolutos, é no sentido de serem oponíveis erga omnes. Então, você pode opor os seus direitos da personalidade, o seu direito ao nome, à privacidade, à intimidade,
em face de qualquer pessoa. Então, eles são absolutos no sentido de serem oponíveis erga omnes. Em relação entre eles, entre si, em relação a outros direitos, obviamente, eles são relativos. Eles são vitalícios, irrenunciáveis, impenhoráveis, inatos e imprescritíveis, tá? Inato é inerente à pessoa humana, impenhoráveis, eu não posso penhorar a honra de ninguém, não pode haver nada nesse sentido. Irrenunciáveis, apesar de algumas vezes a gente ter ali, né, um pouco de transação com os direitos da personalidade, como no caso dos reality shows, por exemplo, mas note que é algo que não pode violar a dignidade, que não será eterno, ele precisa ser temporário. Então, existem limites para que a pessoa, né, possa renunciar parcialmente, temporariamente, da sua imagem, né, desses direitos da personalidade. Imprescritíveis, o não exercício de um direito da personalidade não vai fazer com que você não possa, né, exercê-lo depois, isso não vai prescrever. Lembre-se, no entanto, que as violações a esses direitos, elas vão ensejar a uma ação, né, de indenização, de responsabilização das pessoas que tenham ali violado o direito. Essas ações, essas indenizações, elas são prescritíveis. Então, é o direito da personalidade em si que é imprescritível, mas as ações para cobranças de violações, em regra, são prescritíveis, tá bom? E aí, lembra da exceção, que é aquela possibilidade de cobrança, né, das ações por danos morais e materiais decorrentes de violações ocorridas durante o regime militar, súmula 647 do STJ. E aí você não tem um prazo máximo, melhor dizendo, para ajuizar essas ações. Então, dentro dessa exceção de violações ocorridas no regime militar, são imprescritíveis, mas as outras violações sujeitas a prazo prescricional. A pessoa jurídica, isso aqui bem passando, não vi objeto de prova mais. A pessoa jurídica, ela também, né, vai ter a proteção aos direitos da personalidade no que couber, e aqui não estamos falando, obviamente, de honra subjetiva, não é a imagem que a pessoa jurídica faz de si mesma, uma objetiva, respeitabilidade no meio, a imagem que as pessoas vão fazer daquela pessoa jurídica. Em relação a isso, o dano moral para a pessoa jurídica é algo bem tranquilo, que pode sim acontecer, inclusive tem súmula muito antiga do STJ nesse sentido. No entanto, os tribunais superiores, eles têm uma tendência, tiveram até recentemente, de não aceitarem, de rechaçarem a possibilidade de dano moral para as pessoas jurídicas de direito público. Então, em relação a essas pessoas de direito público, tipo assim, o município não poderia ter a honra dele abalada, porque, enfim, né, um ente que não tem aquelas características patrimoniais e tal. Mas existe um julgado excepcional no qual se entendeu, sim, que a honra de um ente público havia sido abalada, quando, na situação lá concreta, houve um abalo da credibilidade institucional em si, que resvala, inclusive, nos jurisdicionados. É bem carinha de procuradoria, apesar de eu não ter visto muita jurisprudência, eu quis comentar esse julgado aqui com vocês especificamente, tá certo? Agora, artigos mais cobrados, as características sempre são muito cobradas, intransmissíveis, irrenunciáveis, não podendo o exercício sofrer limitação voluntária. Aquela questão que eu falei aqui, ó, das restrições voluntárias, temporárias, não podem ser genéricos, não pode ser permanente, não pode violar a dignidade do titular, tá certo? E aí, em todas essas situações de violações aos direitos da personalidade, a gente pode reclamar perdas e danos e sem prejuízo das outras sanções cabíveis. Então, lembrar das ações de indenizações por danos morais, danos materiais, danos emergentes, lucros cessantes e todas essas possibilidades, né? Aqui, lembrando, quando se tratar de morto, então, o morto, ele não vai mais ter como proteger, né, o seu direito da personalidade. Mas imagina que alguém está veiculando notícias sobre o pai, né, o pai de uma pessoa, imagina que o pai da pessoa morreu, e aí começaram a inventar uma série de falácias sobre ele, uma coisa que não é verdade, aí os parentes vão lá e vão defender. Essa honra do morto é, sim, possível, e aí você vai lembrar que, nesse caso, serão o cônjuge ou
algum dos parentes em minha reta ou colateral até 4º grau, tá bom? Então, morto até 4º grau. É proibido o ato de disposição do próprio corpo quando de importar, em 2 casos, de importar diminuição da integridade física ou contrariar os bons costumes. Então, por exemplo, existem coisas que você vai poder fazer com o seu corpo e que não ofendem ninguém, sei lá, botar uma tatuagem, furar um piercing, são coisas que você pode fazer que estão ali, né? Você tá mexendo, mas quando importar diminuição da integridade física ou contrariar os bons costumes, nesses casos já não é possível a disposição do próprio corpo. E depois que a pessoa morre, é também possível a disposição gratuita do corpo dela, no todo ou em parte. Então, esses casos de doação de órgão, que pode ser revogado, inclusive, a qualquer tempo, ela pode, com objetivo científico ou altruístico, doar o corpo dela para pesquisas. Nunca pode ser com fins comerciais, ser acordado algum valor nesse sentido. Já é algo vedado dentro do código, tá bom? Negócio jurídico. O negócio jurídico é algo que também costuma ser muito objeto de prova, principalmente as questões de invalidades dos negócios jurídicos, nulidades e anulabilidades. Então, vamos fazer aqui um apanhadozinho da matéria, começar te lembrando que negócio jurídico é a declaração de vontade emitida pelos participantes ali, que, de acordo com o ordenamento, os princípios da boa-fé, que gera efeitos jurídicos. É o exemplo clássico do contrato. Então, é um exemplo de negócio jurídico. E quando a gente fala de negócio jurídico, a gente vai lembrar dos 3 planos da escada ponteana: existência, validade e eficácia. O primeiro plano é o plano da existência. Nele, nós teremos elementos substantivos. Então, é o agente, forma, objeto e vontade. Sem alguns desses elementos aqui, a gente sequer pode falar na existência de um negócio jurídico. Ele é inexistente, tá bom? E agora, passando para o plano da validade, é como se a gente estivesse trazendo elementos adjetivos de qualificação para o que a gente falou no plano anterior, no plano da existência. Então, o agente pode ser qualquer agente, gente. Ele pode ser menor de 16 anos. Não, ele não pode ser menor de 16 anos, senão a gente tem uma causa de nulidade. Então, eu preciso que o agente seja capaz, que a forma seja prescrita ou não defesa em lei, que o objeto seja lícito, possível, determinado ou determinável e que a vontade seja livre e consciente, tá bom? Então, aqui são os requisitos do plano da validade. Às vezes, as provas dão uma trocada. Aí, bota, vontade livre é um requisito de existência do negócio jurídico. Não é, você vai lembrar de existência, são só essas palavrinhas soltas. Lembre-se que os de validade são os elementos adjetivos. E no plano da eficácia, eles podem ou não acontecer. São elementos acidentais, que a gente chama condição, termo e encargo, certo? E lembrar que no plano da validade, aqui, a gente tem as questões das nulidades e anulabilidades do negócio jurídico, algo que também costuma ser muito cobrado em prova. Condição, termo e encargo, vamos lembrar um pouquinho. Condição é um evento futuro incerto, termo futuro incerto, e encargo é uma liberalidade que pode ou não acontecer. A condição não impede o exercício nem a aquisição do direito. Isso cai muito em prova. Que dizendo que a condição impede o exercício, mas não. Aí você organiza na cabeça. Pode até parar e escrever antes de olhar nas assertivas, para que você evite ser induzido a erro. Então, lembra, condição, futuro incerto, termo, futuro incerto, e o encargo é uma liberalidade. A condição, ela suspende o exercício e a aquisição do direito. E o termo não suspende a aquisição, só suspende o exercício. E o encargo não suspende a aquisição nem o exercício, tá certo? Isso é bem simples, mas é algo que também costuma ser cobrado. Uma coisa aqui que eu lembrei em relação à condição, lembre-se que quando a condição ela é impossível e ela é suspensiva, ela priva de todo efeito o negócio jurídico e ele vai ser inválido. Então, vamos começar
esse contrato aqui quando a lua ficar rosa. A lua não vai ficar rosa. Então, está privando de todo efeito o negócio jurídico e, portanto, ele é inválido. Então, lembre-se, uma condição impossível, se ela é suspensiva, ela invalida o negócio. Eu lembrei disso aqui, isso é muito cobrado em prova. Se é uma condição resolutiva, então a coisa vigora até que ela aconteça, é como se ela não existisse. Então, eu celebrei aqui com você esse negócio, isso aqui entre a gente vai valer até que a lua fique rosa. A lua não vai ficar rosa. Então, é como se essa condição fosse inexistente. Vamos só amarrar? Condição, se ela é suspensiva, impossível, ela invalida o negócio jurídico, porque priva de todo efeito. E se ela é resolutiva, ela é tida como inexistente. Bem tranquilo em relação a isso aqui. Invalidades do negócio jurídico, que eu comentei com vocês também, que era algo que era muito cobrado em provas. As invalidades do negócio jurídico podem ser absolutas ou relativas. O negócio jurídico com invalidade absoluta é nulo. Isso poderá ser declarado por juiz, Ministério Público, pela parte, por qualquer pessoa. Não convalesce com o decurso do tempo, então não tem prazo para que seja alegado. Tem efeito ex tunc, se trata de violação de interesse público, tá bom? Então, é um exemplo de um negócio jurídico nulo, um negócio jurídico simulado, um negócio jurídico celebrado com um menor de 16 anos, que tenha por objetivo fraudar a lei, que tenha um objeto ilícito, tudo isso conduz a um negócio jurídico nulo. E quais são os negócios jurídicos anuláveis? São os regidos pelas nulidades relativas. Então, nesse caso, é necessário que a parte a quem aproveita alegue a nulidade. Então, tem que ser alegado pela parte, o juiz não pode se reconhecer de ofício, está sujeito àquele prazo decadencial de 4 anos, certo? Não pode ser alegado pelo MP, não pode ser alegado pelo juiz, e ela é ex nunc, ela está sujeita também à convalidação. Então, se um negócio jurídico foi celebrado com uma pessoa maior de 16 e menor de 18, e ninguém alegou a nulidade dentro desse prazo decadencial dos 4 anos, aquele negócio vai continuar vigorando e ninguém mais poderá pleitear a sua anulação, tá certo? E aí, como exemplos aqui de negócios jurídicos anuláveis, as invalidades relativas, lembre-se das situações do relativamente incapaz, um negócio jurídico que tenha sido celebrado por um relativamente incapaz, entre 16 e 18, pródigos, ébrios, viciados em tóxicos, todas aquelas situações, se trata de uma possibilidade de negócio jurídico anulável. Além disso, lembre-se também que são anuláveis os negócios jurídicos quando estão presentes alguns daqueles defeitos do negócio jurídico. Erro, dolo, coação, lesão, estado de perigo e fraude contra credores são hipóteses de anulabilidade do negócio jurídico que também são muito cobradas em prova. Aqui, falando agora, neles apareceram vícios ou defeitos do negócio jurídico, são divididos em vícios de consentimento e vícios sociais. Os vícios de consentimento são todos aqueles que eu comentei agora, que são anuláveis, erro, dolo, coação, lesão, estado de perigo e fraude contra credores. E os vícios sociais são a simulação, que a simulação é nula, não é anulável, e a fraude contra credores é também considerado um vício social, tá bom? Aí eu trouxe aqui algumas diferençazinhas entre esses defeitos do negócio jurídico para relembrar vocês e para ninguém cair em casca de banana lá na hora da prova, certo? Lembra que a coação, quando a gente falar em coação, estamos diante de uma violência psicológica, não é uma violência física. Caso fosse violência física, estaríamos diante até de uma questão de inexistência do negócio jurídico. Então, na coação, por uma violência psicológica, a pessoa celebra um negócio jurídico que não lhe é favorável. É diferente porque na coação a gente tem uma violência psicológica propriamente dita, enquanto no dolo é algo mais sutil, o dolo é ardio, tá bom? Então, vocês vão perceber essa diferença muitas vezes conceituada na hora lá da prova. E se a gente for comparar erro com dolo? No erro, a pessoa se engana sozinha e esse erro ele versa sobre algo substancial. Então, ela imagina que ela, por exemplo, acha que esse óculos era tão caro
que ela tinha certeza, um exemplo, não foi caro não, ela tinha certeza que isso aqui era de ouro. E aí ela, certeza, isso que tá valendo muito a pena. Não sei. Quando ela vê depois, ela não teria comprado se ela achasse que não era de ouro. E ela comprou por conta disso, era algo substancial para ela. Ela era uma pessoa que amava muito ouro. Ela se enganou sozinha. O erro, ela se engana sozinha. É diferente do dolo. O dolo é aquele ardil que ele é implementado por outra pessoa. Então ela tá aqui olhando e a pessoa de forma dolosa tá ali induzindo como se fosse uma coisa única e que é muito valiosa, que ela vai ter que guardar numa caixa. Nananã, ela está sendo induzida em erro por outra pessoa. Então, essas situações de dolo poderia conceituar assim: lesão e estado de perigo. Tanto na lesão como no estado de perigo, a pessoa assume uma prestação excessivamente onerosa, manifestamente desproporcional. Esse é o elemento objetivo, tanto na lesão como no estado de perigo. Mas o elemento subjetivo é diferente, porque na lesão eu celebro por premente necessidade ou inexperiência. Não tem um aproveitamento da outra parte, uma esperteza da outra parte ali. Eu fui lesa, eu não sabia daquilo, ou eu celebrei um negócio jurídico sem ter lido de direito sobre aquela questão. Então, por necessidade, por inexperiência, eu celebrei uma coisa que era desproporcional, o valor que eu pago para o que eu recebi em contrapartida, por exemplo. E no estado de perigo, o elemento subjetivo é um fato, um perigo que a pessoa, o negociante, alguém da família, um amigo íntimo dele está passando e aquela outra pessoa que celebra um negócio jurídico está sabendo. Ela tem aquele dolo de aproveitamento de dizer, está passando por isso, eu duvido que ele não pague esse preço aqui que eu estou cobrando em determinada coisa, sei lá, vamos dizer que um filho está correndo, tá com uma dor, ele não sabe o que é. Aí alguém diz, tá bom, eu te levo no hospital, mas para levar esse hospital, essa corrida aqui que eu faço por R$50, eu vou cobrar R$1.000 agora. Então, está de perigo que a outra parte sabe que está passando e ali ele tem aquele dolo de aproveitamento em relação à outra pessoa. Prescrição e decadência são também objeto de prova algumas vezes na banca, a prova São Paulo. Eu observei uma certa legalidade, mas desse jeito que eu falei no começo, mais inteligente. Então, fiquem atentos aqui ao que vamos passar como diferenças de prescrição e decadência, porque é algo que eu observei que cai bastante lá. Prescrição, fulmina a pretensão, está ligada a direitos subjetivos, prestacionais, enquanto que a decadência está ligada a direitos potestativos. Os prazos prescricionais estão previstos lá na lei, nos artigos 205 e 206, depois tem um diquinho aqui sobre isso. E os prazos decadenciais, eles podem ser fixados pela lei ou por vontade das partes. Vamos também traçar algumas diferenças entre a decadência legal e a decadência convencional, tá certo? Existem causas que impedem, suspendem e interrompem a prescrição e, em regra, o prazo decadencial, ele corre fluido, ele não se aplica, essas causas não se aplicam aos prazos decadenciais. Os prazos prescricionais acontecem com a violação do direito e os decadenciais com o próprio direito. Os prescricionais podem ser conhecidos de ofício e a decadência legal deve ser reconhecida de ofício, a convencional precisa ser alegada pela parte a quem aproveita. É possível renunciar da prescrição depois que ela se consuma e a decadência legal não admite renúncia nem após a consumação. Dicas dos prazos do 206. Eu sei que isso é chato pra cacete de decorar e eu também odiava quando eu fazia concurso. Mas assim, gente, algumas horas a gente tem que ser estratégico e tentar ganhar questões. Primeiro, na íntegra eu recomendo a leitura para que você tente aí ganhar, caso isso seja objeto de prova. Mas como uma dica rápida aqui, eu já usava para decorar de uma forma mais rápida, e isso me fazia ganhar várias questões na hora da prova, que era o seguinte: os prazos de 1 ano e de 3 anos, esqueçam um pouquinho. Eu recomendo ler, mas esqueça um pouquinho, só para a gente trabalhar a dica aqui.
O prazo de 2 anos fica muito fácil decorar os prazos de 2, 4 e 5 anos. E aí, você sabendo essas hipóteses de 2, 4, 5 anos, se cair na prova, você já tem várias coisas para cortar. E aí, você fica só com 1 e 3, certo? 3 é uma porrada de coisa e o 1 também é bastante coisa. Então, eu acho sempre estratégico decorar essa parte aqui. Os prazos do 206. 2 anos, qual é a comida mais famosa do Brasil? Arroz e feijão. 2 anos, 2. Arroz e feijão, 2, 2, 2. Alimentos, 2 anos. Então, o prazo para cobrar alimentos é 2 anos, igual arroz e feijão. Tutela. As ações decorrentes de violações do tutor. Tutela, 4 anos. Tudo que falar de ação com tutela, 4. Tutela, 4. E 5 anos, são só 3 hipóteses, são muito fáceis. Dívida constante de instrumento público particular, honorários de profissionais liberais e o vencedor cobrar do vencido o que gastou em juízo. Então, fica muito fácil. Alimentos, 2, tutela, 4 e 5 anos, dívida constante de instrumento público particular, profissionais liberais e vencedor vencido. Fácil, decora isso, porque isso te faz ganhar muita questão. Vi lá na prova questões exigindo especificamente prazo, tá? Então, vão tomar esse cuidado. Sobre a decadência, comentei que tinha decadência, ela podia ser de 2 tipos, legal ou convencional. Legal quando já foi estabelecida lá no Código Civil ou em alguma outra lei, é norma de ordem pública, não pode ser alterada, é irrenunciável e pode ser reconhecida de ofício pelo juiz. Diferente da decadência convencional, que ela é fixada entre as partes, que cabe renúncia após a consumação e que não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, precisa ser alegada pela parte a quem aproveita, tá certo? Os fatos, as causas que impedem, suspendem, interrompem a prescrição, eu trouxe aqui causas impeditivas e suspensivas, já vi a banca cobrar também e trouxe aqui para a gente dar uma relembrada. Não corre a prescrição, obviamente, aqui estamos falando de causas de impedimento ou suspensão. Então, se estamos diante de alguma dessas causas e o prazo nem começou a correr, impediu que começasse. Suspensiva, o prazo vinha correndo, eles casaram, suspende todo esse prazo e volta a correr pelo que tem de remanescente depois que a pessoa separa, por exemplo. Então, causas suspensivas e interruptivas, bem tranquilo em relação a isso. Não corre a prescrição, cônjuges, da constância da sociedade conjugal e companheiros, ascendentes e descendentes, tutelados e curatelados, contra o absolutamente incapaz, ausentes do país a serviço, servindo as Forças Armadas, certo? E quando a questão ainda vai ser decidida no juiz criminal. Pronto. Aí eu achei que tinha mais sobre isso. Pronto, demos uma revisadinha aqui, rapidão, mesmo que uma coisa mais diretamente vinculada ao que vi nas provas, mas aqui a gente já consegue rever bastante coisa e eu apostaria numa questãozinha de prescrição e decadência, porque vi sempre sendo cobrado nas provas, tá certo? Agora vamos falar de responsabilidade civil, que é algo também sempre muito importante dentro das provas de direito civil e que eu queria trazer aqui algumas coisas para vocês. Alguma classificação? A responsabilidade civil ela pode ser contratual ou extracontratual, que é também chamada de aquiliana, como a do 927, que prevê que a responsabilidade civil decorrente da ocorrência de um ato ilícito já está lá no Código Civil, a previsão dela, não depende de contrato. Então, a gente diz que ela é extracontratual ou aquiliana. A responsabilidade civil pode também ser direta ou indireta. Direta é a regra geral. Eu causei um dano a alguém, eu responderei diretamente pelo dano causado. A ação de indenização vai ser ajuizada em face da minha pessoa. Mas a responsabilidade civil ela é indireta em algumas situações que foram previstas no Código, como no 932, que ele prevê a responsabilidade dos pais pelos filhos menores, dos tutores e curadores pelos pupilos e curatelados, dos empregadores pelos atos praticados pelos empregados. Então, são hipóteses nas quais uma pessoa vai se responsabilizar pelo ato que foi praticado por outra pessoa de forma objetiva. Então, esses casos que eu falei do 932 são casos de responsabilidade objetiva e indireta, certo? Objetiva, porque
depende da discussão da responsabilidade dos pais, assim, os pais vão responder pelos filhos menores, agora você precisa provar o dolo ou a culpa do filho menor para que você impute essa responsabilidade aos pais, que você possa cobrar deles uma eventual indenização, certo? Então, obviamente, a responsabilidade da criança ali é subjetiva, mas, uma vez provada, eu posso objetivamente exigir dos pais, exigir dos empregadores, dos tutores, a reparação do dano. E aí, nesses casos, a pessoa que pagou uma coisa que era devida por outro, ela poderá cobrar depois, né? Com exceção dos pais, que não podem ser ressarcidos pelos atos dos filhos menores. Em regra, não, tá bom? Então, a responsabilidade civil, ela também pode ser objetiva ou subjetiva. A regra geral é que a responsabilidade seja subjetiva, então eu preciso provar a conduta, o dano, o nexo causal e a culpa em sentido amplo, né? Ali entendido o dolo ou a culpa. E existem também situações nas quais a responsabilidade vai ser objetiva, como falei agora há pouco, quando, por exemplo, o risco da atividade ali desenvolvida pela pessoa, ou quando tiver disposição expressa no código, como aquele exemplo, por exemplo, da responsabilidade do dono do animal, é uma hipótese de responsabilidade objetiva. Então, disposição expressa, e também existe construção doutrinária, né? Nesse sentido, muitas vezes o STF vai nos dizendo que nesse caso é objetivo, nesse subjetivo, por uma análise ali do julgado concreto. Então, nesses casos da responsabilidade objetiva, a gente não tem a discussão da culpa, do dolo ou da culpa, só precisa da conduta ou do fato, do dano e do nexo de causal entre eles, bem tranquilo em relação a isso aqui. A responsabilidade civil, como falei para vocês, ela foi prevista no 927 lá do Código Civil, e ela prevê a responsabilidade de indenização quando a pessoa pratica um ato ilícito. Então, quem pratica um ato ilícito tem a obrigação de repará-lo. O que é ato ilícito, pessoal? O ato ilícito foi previsto lá no 186 e 187 do Código Civil. O 186 nos ensina aqui: aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência causar danos a outrem e violar os direitos de outrem, ainda que seja exclusivamente moral, dano material, dano estético, comete ato ilícito. O ato ilícito aqui do 186 é aquele ato ilícito clássico, por dolo ou culpa. O ato ilícito do 187 é o abuso do direito. O abuso do direito, você tem aquele direito, mas você se excede na forma como você usa esse direito, certo? Então, você é aquela pessoa que enche o saco. Vamos dizer que você é vizinho de alguém e você respeita os decibéis, mas você deixa exatamente ali cravado e você deixa o seu som ligado 24 horas do seu dia ali virado para a casa do vizinho, vira aquela coisa insuportável, então a mesma música o dia inteiro, então um chiado o dia inteiro. São todas situações que eu poderia exemplificar aqui como ele é titular daquele direito, mas ele está abusando, ele está enchendo o saco. O abuso do direito é aquele vizinho que enche o saco, aquela pessoa sem noção. Então, ele é titular de um direito que é lícito, mas ao exercê-lo, ele se excede nos fins econômicos, fins sociais, na boa-fé ou nos bons costumes. Aqui, a figura do abuso do direito, ela é objetiva, então, sempre que a gente estiver diante de uma situação de abuso de direito, você vai lembrar que a responsabilidade é objetiva, não é culpa presumida, é objetiva, certo? E ela decorre dessa violação do dever de confiança. Então, a regra geral é que a responsabilidade dentro do nosso ordenamento seja subjetiva, como eu falei há pouco, ela será objetiva nos casos determinados por lei ou quando a atividade desenvolvida pela pessoa importar riscos para os direitos de outrem. Agora, dentro do tema contratos, eu queria trazer aqui para vocês vícios redibitórios e evicção. São dois temas que acabam sendo bem trabalhados em prova. Então, coloquei aqui. Obviamente, gente, não dá para trabalhar tudo que a gente tem lá no edital. Então, trouxe coisas mais estratégicas para a gente trabalhar aqui, né? Porque temos cerca de 1 hora, um pouco menos. São muitas matérias para vocês reverem aí antes da prova. Então, não dá para sair colocando tudo, mas em relação a contratos, eu trouxe algumas coisas que entendo ser mais estratégicas e que são, sim,
comumente cobradas. Então, os vícios redibitórios, lembrem-se que são aqueles vícios ocultos. A pessoa está ali comprando, ela não está percebendo aquilo. Então, é um vício oculto que a pessoa desconhece e que, na verdade, ela acaba diminuindo o valor daquela coisa ou então diminuindo a utilidade que ela tem. E os vícios redibitórios acontecem nos contratos de compra e venda. E nessas situações, a pessoa que percebe que existe ali um vício redibitório, ela poderá se valer de uma ação redibitória para desfazer aquele contrato e receber, né, as despesas que ela gastou. Na garrafinha do aprovação, lógico, né? E aí, voltando, gente, na ação redibitória, você vai tentar anular ali aquele negócio jurídico, desfazer o negócio jurídico, é o objetivo da ação redibitória. Existe também a possibilidade da pessoa não querer rescindir o negócio que tinha celebrado, mas de perceber que de alguma forma ela está sendo lesada. Então, ela vai manter o contrato e solicitar o abatimento. Isso se faz através de uma ação estimatória ou quanti minores, tá bom? Também pode cair aí na sua prova. E evicção. Na evicção, eu trouxe alguns elementos da evicção aqui também para a gente relembrar, porque é uma coisa também que costuma ser cobrada em prova. A evicção, gente, são aquelas situações que a pessoa compra um bem e quando vem alguém atrás daquele... Vem alguém atrás daquele bem, dizendo que tinha direito sobre ele. Então, são situações, né, de evicção. A evicção, o adquirente... sim, na evicção, né? Vou começar explicando o conceito, né? Como eu falei, uma pessoa compra, ela não sabia e vem um terceiro exigir aquele bem. Então, o alienante transmite o bem, uma pessoa adquire, que é chamada de evicto, ele perde a coisa na evicção. O adquirente é o evicto, ele perdeu aquela coisa em razão de uma decisão judicial, uma decisão administrativa, ele comprou e ele perdeu. Por quê? Porque o terceiro, chamado de evictor, pleiteou bem, ele entrou com ação reivindicatória, ele disse, esse terreno aí, fulano vendeu, mas não é dele, isso aqui é meu. Aí sobrou para quem? Sobrou para o adquirente, que é chamado de evicto, e ele perde aquela coisa que ele tinha comprado, tá bom? Então, a evicção, a pessoa não poderá demandar pela evicção quando ela sabe que aquela coisa é alheia ou litigiosa. E, às vezes, de uma forma até maliciosa, a pessoa está ali e sabe que aquela coisa não pode ser vendida, sabe que aquela coisa não é da pessoa que está vendendo, alguma situação assim, mas ela vê uma oportunidade, ela vê que o preço está bem mais em conta e ela entra na briga pelo bem, na esperteza também. Então, quando ela entra sabendo que a coisa é alheia, que a coisa já estava sendo objeto de litígio e ela vai e compra aquele bem, ela não poderá pleitear depois, entendeu? Então, ela não tem direito a se ressarcir do que ela pagou. E a evicção é justamente a perda de uma coisa em razão de uma decisão judicial ou de um ato administrativo que reconhece o direito de terceiro sobre aquela coisa, tá certo? E aí, se tiver cláusula expressa de exclusão de garantia, mas a pessoa não sabia do risco, ou então ela não assumia o risco, ela tem direito de receber o que pagou de volta. Mas se ela assume o risco, ela não terá direito de se ressarcir. O alienante está isento de qualquer responsabilidade quando a pessoa assume o risco de comprar uma coisa, né, que ela sabia que era litigiosa ou alheia, tá bom? Contrato de fiança é um contrato que eu quis trazer aqui para vocês. Eu fiquei olhando, tentando analisar o que é que eu achava que tinha uma chance maior de cair, e eu trouxe fiança e trouxe comodato também, umas comparações de comodato com mútuo, porque é algo que se coloca trocando, sabe? Assim, um pelo outro, as características. Então, vamos começar pela fiança. Na fiança, obviamente, é uma coisa muito conhecida, né, por a gente. O fiador é aquela pessoa que se obriga a satisfazer a dívida de alguém caso
ela não cumpra. Então, é uma garantia pessoal, diferente daquelas garantias reais, penhora, hipoteca, anticrédito, eu estou dando a minha fazenda em garantia do pagamento de tal coisa, estou dando um bem, é uma garantia real. Na fiança, é uma garantia pessoal. Eu, fiador, pago se ele não pagar. Então, isso é muito cobrado. De que fiança é garantia pessoal, de que é algo unilateral, então não é um bilateral, não existe, não tem contrapartida para outra parte. Então, eu me obrigo a ser fiador, é algo unilateral, é uma obrigação só para mim, não tem uma obrigação em relação à pessoa que foi afiançada. É um contrato acessório, né? Então, as pessoas estão contratando sobre algo principal e você aqui, como fiador, a fiança vai ser um contrato acessório a esse contrato principal. Ele precisa ser escrito por disposição expressa do código, então não adianta ser fiador de boca, depois um fiador de boca ninguém pode cobrar. Ele é gratuito e ele envolve uma obrigação acessória, né? Como eu falei, é um contrato acessório. E aqui, bem rapidinho também, em relação ao contrato de comodato, que ele se cobra muito, eu sei que não cai mútuo no concurso de vocês, tá, gente? Mas cai o concurso, cai o contrato de comodato e se cobra muito, assim, nas provas, de uma forma geral, trocando características de comodato por mútuo, por isso que eu coloquei aqui na nossa prova. Comodato vou dar um exemplo, assim, de comodato que fica muito fácil de você não esquecer mais. Comodato é o pai e a mãe, né, os donos de um apartamento, que tem um apartamento a mais e dá para o filho morar. Eles não cobram nada do filho. Então, quando você mora no apartamento dos seus pais, você está ali no apartamento sem pagar nenhum real por aquilo, você está num bem infungível, inconsumível, você vai devolver a mesma coisa. A entrega vai se dar pela tradição desse bem imóvel. Então, nesses casos de comodato, o melhor exemplo que eu vejo é um filho num apartamento dos pais, tá bom? Então, é um empréstimo gratuito de coisas infungíveis. Eu te empresto gratuitamente o meu apartamento para você ficar morando. Então, tanto o mútuo como o comodato, os dois são espécies de empréstimo. Então, são tipos de empréstimos. Só que no comodato é um tipo de empréstimo e no mútuo é outro tipo de empréstimo. Então, no comodato é um empréstimo gratuito de coisas infungíveis, que envolvem um direito real, se operacionaliza pela tradição, como eu falei, quando você entra no apartamento dos seus pais, é o momento que se inicia o contrato do comodato, certo? E o empréstimo dele é para uso. As comparações com o mútuo são: o mútuo, ele é um bem fungível e consumível. É aquela vizinha que te pede uma lata de leite moça. Me dá uma lata de leite moça que eu te dou depois. É mútuo. É fungível, é consumível. Depois eu posso comprar uma igual e dar para ela de volta. É uma coisa que eu vou consumir aqui, ó, empréstimo de consumo. É uma coisa fungível, transfere a propriedade do bem propriamente e ele pode ser devolvido em outra coisa. Não precisa ser exatamente a mesma coisa emprestada. Inclusive, eu pedi o leite moça para consumir. Depois eu vou comprar outro leite moça e entregar para ela de volta. Então, lembre-se, existem dois tipos de contrato de empréstimo, comodato e mútuo. O que é muito cobrado em relação ao comodato é que ele é infungível, inconsumível, ele se refere a uma coisa certa, ele é feito de forma gratuita, se é direito real e ele se torna perfeito com a tradição da coisa, certo? Então, no momento que o apartamento é entregue ali ao filho. Pessoal, é isso aqui. Essas são as principais considerações que eu tinha em relação a direito civil para trazer para vocês. Foi um prazer estar com vocês aqui nessa horinha, tentando rever um pouco dos conteúdos de direito civil. Eu sei que é um mundo, mas espero aí de alguma forma ter contribuído para os caminhos de vocês. E depois venham me dar notícia lá no Instagram, me contem. Eu fico na torcida aqui, desejando que vocês façam uma excelente prova, que a estrela de vocês brilhem. Lembre-se que muitas vezes a gente quer muito parar num determinado local, mas a prova também escolhe a gente. Então, entreguem um pouco o resultado, mas cheguem lá, joguem duro,
façam o melhor que puderem fazer, cabeça no que está fazendo, cabeça lá na hora da prova. Preciso ganhar a questão, preciso acertar. Então, essa excelência lá na hora da prova, concentração, faz toda a diferença na sua pontuação, tá bom? Então, tome muito cuidado com a hora lá da prova, joguem duro. E eu fico aqui na torcida por vocês, os futuros procuradores e procuradoras de Guarulhos, tá bom, pessoal? Foi um prazer estar aqui com vocês. Beijo grande.